O governo do Rio e o banco BNP Paribas assinam amanhã em Brasília o contrato de empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais. O dinheiro vai ser usado para quitar os salários atrasados e o 13º do funcionalismo estadual do ano passado. O pagamento está previsto para a próxima quarta-feira, dia 20. O pagamento dos servidores começou a atrasar há mais de um ano e a maioria ainda está sem receber os salários nos últimos 3 meses. Uma agonia que parece se aproximar do fim, mas que deixa muitas sequelas na vida de quem perdeu praticamente tudo, inclusive a saúde. Dói muito passar por isso e saber que você tem emprego, você tem salário. Eu não posso nem pedir fiado. No sofá cabe toda a família, mas a casa agora ficou pequena. Uma das mães é servidora concursada da FATEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio. Sem salário desde outubro e sem o 13º do ano passado, a família da Jaqueline foi despejada de uma casa de 3 quartos para esta, de apenas 1. A varanda virou um armário improvisado para toda a família. As roupas ficam expostas ao tempo. O telhado é uma lona improvisada. A casa não tem caixa d'água, nem laje. O jeito é recorrer ao balde. Especialmente no Natal, o casal Jaqueline e Dinha faz malabarismo para não deixar o essencial faltar aos 4 filhos. A gente dá graças a Deus quando alguém convida para a gente ir em algum lugar e tem comida, porque aí a gente come lá e não come em casa e deixa para eles. Porque o leite, o mingau, o biscoito, se faltar, para eles faz muita diferença. Então a gente deixa de comer, de fazer as coisas, deixa de sair, deixa de tudo para dar a eles. As mensalidades da escola estão atrasadas. Roupas, remédios e alimentos só não faltam porque foram doados. Licenciada do trabalho por causa da depressão, a Jaqueline se emociona ao descrever a penúria. Quando eu vou pedir alguma coisa, eu falo, eu sou funcionária pública. A pessoa, tá ruim mesmo, né? Tá lascada. E, poxa, é uma humilhação muito grande isso. Eu tenho vergonha de sair na rua. Também com salários atrasados desde outubro, o Natal da família do André vai ser diferente este ano. Mas ele continua trabalhando e o que mais angustia é a falta de um prazo para a regularização dos pagamentos. Paliativos estão sendo oferecidos, né, aqui na Secretaria de Saúde, uma redução de jornada, mas isso tudo não atende aos trabalhadores. Os trabalhadores querem o salário para trabalhar integralmente a população. 27 de novembro era a data limite que o governador Luiz Fernando Pezão estabeleceu para pagar todos os vencimentos atrasados dos servidores, mas o pagamento não ocorreu por causa de burocracias. O governo sinalizou ainda para esta semana a possibilidade de viabilizar quase 3 milhões de reais em um empréstimo que serviria para saldar todas as pendências de salário com os servidores e colocaria um fim à espera de 227 mil famílias pelo 13º do ano passado. O MUSP, Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais, distribui cestas básicas para que os trabalhadores não passem necessidade. Ari espera que essas ações não sejam mais necessárias. Hoje nós queremos que o governo do estado pague a sua dívida com o servidor. Nós sabemos que tem dinheiro, tem receita, ele só tem que pagar o servidor. A gente não tem que estar aqui dando cesta básica para ninguém. Fiz prova teórica, prova prática, fiz estágio, passei por tudo. Para chegar agora, 14 anos e meio, vai fazer 15 anos que eu tenho de FATEC e está passando por essa situação de penúria. E a Alerj aprovou ontem o orçamento do Estado do Rio para 2018. A previsão é de um rombo de 9 bilhões e 200 milhões de reais nos cofres públicos. A votação foi realizada em meio a manifestações de funcionários públicos nas galerias da Assembleia. No ano que vem, a arrecadação do Estado foi fixada em 63 bilhões e 300 milhões de reais. Mas as despesas previstas são muito superiores a isso, de 72 bilhões e meio de reais. Ainda em meio à maior crise financeira da história, o Estado fez vários cortes diminuindo investimentos. O da Polícia Militar chega a R$500 bilhão. A área da saúde ficou com menos 300 milhões em relação ao orçamento passado. No total, foram aprovadas 3.774 emendas ao texto original. Entre elas, a apresentada pelo PSOL, que proíbe o governo de parcelar o pagamento de servidores públicos, fato recorrente desde o ano passado. A redação final da lei orçamentária anual deve ser votada agora à tarde. A Universidade Federal Fluminense teve cortada a energia elétrica por falta de pagamento.
Segundo a concessionária Enel Distribuidora Rio, a dívida da UF chega a mais de 15 milhões de reais. A universidade alegou que o MEC não repassou os recursos necessários, mas o Ministério da Educação nega e atribui a dívida à má gestão administrativa da universidade. Na coluna Sala de Direito, a gente conversa sobre direito penal e o indulto de Natal, que garante a presos passar a data com a família. Nossa conversa é com o professor da Faculdade Mackenzie, Edésio Ramos, especialista em direito penal. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Em quais casos é dado esse indulto de Natal? Boa tarde a todos. Tem que fazer uma separação entre a questão do indulto de Natal e a saída temporária. Isso é muito importante, uma coisa se confunde com a outra. Sempre que chega essa época de Natal, há a possibilidade do chefe do Poder Executivo editar um decreto e os presos, os condenados que preenchem os requisitos deste decreto têm a sua pena extinta. E aí acabou, né? A punibilidade é extinta e os indivíduos vão embora e não retornam ao sistema penitenciário. Uma outra coisa diferente é a saída temporária. É um instituto completamente diferente, que o condenado, se cumpre determinadas condições, cumpre um sexto da pena, enfim, tem um bom comportamento, ele pode, durante 4 vezes por ano, se ausentar do sistema penitenciário, por um período de até 7 dias. E, normalmente, esses períodos são Dia das Mães, Dia das Crianças e no Natal. Então, quando chega no Natal, ele faz jus ao benefício de saída temporária e isso é divulgado como um indulto de Natal. Mas, na verdade, não é. O indulto de Natal, ele não precisa retornar ao presídio. O indulto de Natal acaba a pena, extingue a pena. Mas é preciso o governador decidir isso. É preciso o presidente da República editar um decreto, como, por exemplo, a Dilma, em 2012, editou um decreto que abarcava todos os condenados cuja pena não era superior a 8 anos e não era reincidente. Então, esses condenados foram beneficiados pelo indulto e tiveram sua pena extinta. E acabou. Hoje, os governadores têm alguma parcela de responsabilidade? Os governadores não. É um decreto do presidente da República, está no artigo 84 da Constituição e é atribuição exclusiva do presidente. O preso, ele tem que ter cumprido algum período da pena dele para ele poder receber esse benefício? Tanto o indulto de Natal quanto a saída temporária exigem um cumprimento de um determinado lapso temporal, de uma determinada fração da pena. O indulto, o decreto que vai fixá-lo, que vai estabelecê-lo, vai estabelecer o quanto de pena tem que ser cumprido. E a saída temporária, a Lei de Execução Penal, no artigo 122, menciona ali algo em torno de 1/6 da pena e bom comportamento e outros requisitos. E uma questão importante que a saída temporária quem determina é o juízo da execução penal, um juiz de direito. Já o indulto de Natal é o presidente da República através desse decreto. Ou seja, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, os presos da Operação Lava Jato teriam direito ou não a sair da prisão? Sim, eles teriam. É importante salientar que essa saída temporária, ela abarca a todos os condenados, entendeu? Inclusive esses presos, mas obviamente neste caso concreto, esses presos, eles não estão condenados ainda, alguns, né? Outros já estão em alguns processos, mas os que já estão condenados precisam cumprir uma determinada fração, que não foi o caso ainda. Mas assim que cumprirem e ostentarem os requisitos subjetivos, como bom comportamento e tal, o juiz da execução pode determinar ali, no caso, a saída temporária por um período de 7 dias dessas pessoas. Professor, muita gente reclama desse benefício porque muitos presos acabam não retornando, é isso? Exatamente. Na saída temporária ele vai embora e não volta. Isso é uma falta grave. A LEP, a Lei de Execução Penal, veicula isso como uma falta grave e, nesse caso, vai ser expedido um mandado de recaptura desse sujeito. E ele, infelizmente, fica na rua até ser capturado. Essa e voltar taxa para o sistema grande? Penitenciário. Hoje, nós temos em torno de entre 20% e 30% de presos que não retornam ao sistema penitenciário, uma vez tendo o benefício aí da saída temporária. Professor Edésio Ramos, muito obrigado pela sua participação novamente aqui conosco. Obrigado, agradeço a todos e boa tarde. Depois do intervalo, rubro-negros e argentinos se enfrentam hoje pela final da Sul-Americana. E a madrugada foi de muito tumulto nas ruas da cidade por conta do jogo. A gente volta já.